Se você não tiver Bíblia, só presta atenção, deixa a palavra de Deus falar com você. Romanos 12, versículo 2. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se sentar. Irmãos, hoje eu vou falar de uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes. Eu estava até falando com a pastora Tatiana, né? Falei assim, nossa, Deus falou para eu falar sobre um tema que eu já falei outras vezes, mas acho que é porque Deus quer que a gente realmente seja transformado com relação a isso. Amém? Nós vamos falar hoje sobre as batalhas na mente e como a gente deveria agir com relação a isso, tá? Eu queria primeiro começar a dizer que você tem que ter muito claro que existe essa batalha na sua mente, né? Que um dos lugares que a gente mais enfrenta a batalha na vida é na nossa mente. E eu não sei se você acorda às vezes pensando assim, nossa, que dia difícil. Nossa, hoje vai ser complicado. Quanta coisa eu tenho para fazer hoje. Nossa, será que eu dou conta de fazer tudo? Ou às vezes pensa assim, nossa, pai, estou esperando há tanto tempo determinada vitória e ela não chega ainda. Será que o senhor ainda se lembra que me prometeu isso? Ou talvez você pense assim, pai, eu não aguento mais, está tão difícil, e eu já apresentei tanto a ti, e as coisas continuam dessa maneira. Ou talvez pense, por que isso acontece? Por que isso está acontecendo desse jeito? Por que é assim? O que eu preciso fazer para transformar isso? E são muitas as coisas que às vezes a gente se pergunta, né? E talvez você escute também na sua mente às vezes, né? Não vai dar certo. Você já fez e não deu certo. Você já tentou e não deu certo. Você já perdoou e não funcionou. Você já se esforçou e não aconteceu. Você não dá conta. Você não é capaz de fazer isso. Talvez isso não seja para você. Não sei se você já escutou alguma dessas coisas na sua mente. Eu já escutei quase todas. Tá? Eu não sei se você já escutou, mas eu já escutei muitas dessas. Ah, não vai dar certo. Já tentei. Quando parece que está dando certo, dá errado. E aí volta tudo ao início. Né? E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Queria que você compreendesse primeiro que se existe uma batalha na sua mente, e uma batalha ela não é feita por uma pessoa só. Uma batalha entre pelo menos duas pessoas. Você não batalha contra ninguém. Você não batalha contra o vento. Então, se existe uma batalha na sua mente, significa que o diabo tem o poder de trazer coisas à sua mente, se você não tomar cuidado. E ele falou com Jesus, ele tentou Jesus no deserto, e Jesus respondeu a ele, e respondeu com a palavra, e contra-argumentou nas coisas que ele estava dizendo. E teve um determinado momento na palavra em que Pedro fala algumas coisas para Jesus, e Jesus fala assim, afasta-te, Satanás, porque ele sabia que era Satanás trazendo aquilo à mente de Pedro que Pedro estava falando, né? Então, existe essa batalha e você realmente passa por ela. E todo dia ele tenta ganhar a sua mente. Todo dia. Todos os dias. Eu não sei se você já percebeu isso, mas existem coisas contra as quais a gente precisa lutar todo dia. E que se você não tomar cuidado, todo dia você deixa alguma delas acontecer com você. Ou você fica triste, ou você fica abatido, ou você fica tenso, preocupado, angustiado. Você já viveu algum desses sentimentos? Tristeza, abatimento, preocupação, angústia? Já? Quem nunca viveu nada disso, levanta a mão. E a gente vive essas coisas todas porque todos os dias Satanás tenta trazer isso na tua mente. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, que se você resistir, ele vai fugir. O que significa, que você tem a capacidade de resistir a todas essas coisas que vêm na sua cabeça. 2, se você resistir, você é mais resistente que ele, porque ele vai fugir de você. Então a gente precisa resistir. E aí eu quero te falar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas assim, quando a gente está na igreja, a gente sabe que se a gente aceitou Jesus, a gente é salvo. A gente sabe disso. A gente sabe que a nossa salvação é por meio da gente aceitar Jesus, da gente proclamar com a nossa boca de que nós aceitamos o sacrifício dele, que ele
morreu por nós e ressuscitou. E assim que nós aceitamos a Jesus e que nós entramos com o nosso nome no livro da vida, que nós somos salvos. Mas o que talvez você nunca tenha parado para pensar é que não para aí. Você já viu pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que são salvas, que se morressem hoje seriam salvas, que elas têm essa bênção de Deus para a vida delas, mas ainda assim existem algumas coisas que nunca dão certo na vida delas? Existem determinadas áreas que nunca avançam. Existem determinadas armadilhas das quais elas nunca conseguem se libertar. Acontece isso, sabe? Por quê? Por que acontecem essas coisas? Porque você foi renovado, porque a palavra de Deus fala que quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus fala. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, você nasceu de novo. Mas muitas vezes você tem a mente velha na pessoa que nasceu de novo. Você tem a mente velha dentro de você. Você precisa passar pela renovação da mente. Não é só o seu renascimento espiritual, mas você precisa renovar a sua mente. E olha o que a palavra está... A gente começou lendo Romanos 12, 2, que diz assim, ó, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos. E aí diz assim, transforma como? Pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você precisa transformar o seu entendimento para que você não se conforme com esse mundo. E aí Romanos continua dizendo assim, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você deseja experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, você precisa renovar sua mente. Às vezes você nasceu de novo, mas você não renovou a sua mente. Provérbios fala que assim como a gente pensa, assim é. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava me falando de uma outra pessoa que estava bem enferma, tal, com algumas doenças, e aí eu falei assim, mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente passa o tempo inteiro pensando em doença, falando de doença, trazendo a doença para a gente, e a gente parece que é dono de algumas doenças, e parece que a gente acha ou fala, expressa ou pelo menos pensa que aquela doença nunca vai sair da nossa vida, tal. Você é dono da doença, e Provérbios fala que assim como você pensa, assim é. E a nossa mente, essa batalha ela é tão forte, que se eu acordar de manhã e pensar assim, a Tati não presta mais atenção em mim, ela não quer mais saber de mim, ela não tem olhos para mim, a Tati o que está acontecendo com ela e tal, eu vou passar o dia inteiro pensando nessas coisas e eu vou passar o dia inteiro arrumando provas de que é assim e transformando a minha vida nisso. Agora, se eu acordo e eu penso, nossa, mas a Tati não quer mais saber de mim, e aí eu falo comigo mesmo, falo, sai da minha mente, Satanás. Ela é a mulher que Deus preparou para mim. Ela está do meu lado, ela está comigo sempre. Sabe, você precisa falar as coisas para você. Você precisa meditar na palavra. Meditar na palavra é você pensar nas coisas da palavra. Como é que você renova a tua mente? Você renova a sua mente porque o seu antigo eu não serve mais. Depois que você nasceu de novo, o seu antigo eu não serve mais, a sua antiga mente não serve mais, e a sua nova mente, ela é baseada em Jesus Cristo. Ela é baseada nas coisas que estão na Bíblia para você, nas coisas que Deus trouxe para você. Então, uma das maneiras é você dizer a palavra para você mesmo. Eu falo a palavra para mim em vários momentos. Eu estou preocupado, eu estou tenso, eu estou passando por alguma coisa, e eu falo, Pai, traz a paz que excede o entendimento. Falo, Senhor, o Senhor disse para eu não me preocupar com o que eu hei de vestir, onde eu hei de morar, com o que eu hei de comer. Então, eu estou te pedindo que o Senhor haja sobre mim com relação a isso. Mas quando eu estou falando isso com Deus, e quando eu estou expressando e dizendo a palavra de Deus, eu estou dizendo primeiro para mim mesmo. Então, quando eu digo para mim mesmo, a minha mente está sendo renovada. Porque eu estou lembrando para mim mesmo que, segundo a palavra de Deus, eu não precisava me preocupar com aquilo. Eu não precisava pensar no que eu hei de comer, de vestir, onde eu hei de morar.
ou se eu sou merecedor, ou se eu não sou. Uma coisa que você vai aprender quando você começa a ler mais a palavra, por exemplo, é que Deus ama tanto você, Ele tem tanto, tanto, tanto amor por você, que você não tem o direito de pensar coisas ruins de você mesmo. Porque Ele pensa de bem com você. Ele olha para você e pensa com amor. Ele tem esse amor por você. Quem é você para não ter esse amor por você, se Deus, que é perfeito e maravilhoso, tem esse amor por você? E aí eu quero te contar uma coisa para você poder entender se as coisas que estão na sua mente são de Deus ou não. Porque aí você vai saber como agir. Primeiro, nosso Deus é de paz. As coisas de Deus são de paz. Nosso Deus é um Deus de paz. Se aquilo que está na sua mente hoje é confusão, não é de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de confiança. Nosso Deus é um Deus de vitória. Deus não falou hora nenhuma na palavra dele que talvez, porventura, quem sabe, ele teria vitória para a sua vida. Não. Deus disse que, se nós colocarmos ele em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Ele diz que se você honra o teu pai e tua mãe, os seus dias são prolongados. Ele diz que Jesus sofreu para que você pudesse ter salvação. Ele fala, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não diz que talvez você possa ser sarado. Sabe? Sarado da alma, mas também sarado de corpo. Então, as coisas que Deus fala para você são paz, são confiança, são vitória. Não são nem de antecipação, nem de tristeza. E olha, não é fácil. Não é fácil não ser ansioso. Não é fácil não ser preocupado. Não é fácil não ser triste. Não é fácil. Porque as coisas vão acontecendo na nossa vida. E aquelas coisas que vão acontecendo, elas vão acontecendo para poder tirar a nossa paz. E para poder ajudar nessa batalha que a gente vive na mente. A gente estava aqui antes de começar o culto, e aí de repente a câmera parou de funcionar. E aí não funcionava. E a gente não tinha como transmitir, porque a câmera parou de funcionar. Aí a gente foi e trocou a câmera. Depois que a gente trocou a câmera, a internet parou de funcionar. Aí a gente tinha câmera, mas não tinha internet. Antes a gente tinha internet, mas não tinha câmera. E aí as pessoas estavam preocupadas, eu também estava. E aí eu me lembrei do que eu ia falar hoje. E aí eu abaixei aqui, comecei a orar e falei, pai, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque se o Senhor preparou para ser assim, vai ser assim. Se o Senhor preparou para transmitir, vai transmitir. Se o Senhor preparou para ser só a gente, vai ser só a gente. Mas eu estou entregando a ti porque isso não me compete. Isso é do Senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Peguei um celular, tentei colocar ali para poder fazer a transmissão com o 4G do celular. Falei, eu vou fazer o meu melhor, mas não me compete. É com relação ao Senhor. E aí as coisas deram certo. Porque uma coisa que você precisa entender é Deus tem o melhor para você. Deus sempre vai ter o melhor para você. É que às vezes o melhor que ele tem para você não é o que você quer. E nem é quando você quer, ou do jeito que você quer. Mas é o melhor para você. É o melhor para você. Quando a gente começa a aprender a andar, a gente é bebê, começa a aprender a andar, a gente cai um monte, parece que andar é quase impossível, depois se torna normal. Mas pior seria passar a vida inteira na cama. Então, é difícil, é doloroso, mas é bom. E algumas coisas que Deus faz conosco são assim, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Então, você tem que crer que Deus tem o melhor para você e entregar o controle. E não é fácil entregar o controle. Não é fácil falar, pai, tá aqui, ó, é seu, o Senhor vai cuidar, porque eu não dou conta. E aí você tem que ter esperança. Você entrega o controle a Deus e você tem esperança. E ter esperança é você crer que vai acontecer, ainda que você não veja acontecendo. Porque ter esperança é isso. Ter esperança não é você entrar num avião que está indo de Brasília para São Paulo e falar, eu tenho esperança de que vai chegar em São Paulo. Não. Ter esperança é você não ter nem o dinheiro para comprar a passagem e Deus dizer que você vai para São Paulo, você fala, eu não sei como é que eu vou. Não, mas Deus falou, então eu estou indo para lá. Esperança é acreditar e crer em Deus, ainda que as coisas não estejam acontecendo como você espera, como você está enxergando. E aí você pode optar por ser um escravo da esperança.
Eu tenho tentado colocar isso na minha mente cada vez mais. Eu sou um escravo da esperança. O que significa ser escravo da esperança? Que eu entrego tanto e eu espero tanto que eu não tenho como não esperar e não entregar. Porque eu virei escravo da esperança. E é entregar a Deus, entregar o controle a Deus. Porque você não compreende. Olha, Deus tinha uma promessa na vida de José. Que ele ia fazer com que José fosse grande, que os irmãos de José iam se curvar a ele, que ele ia ser exaltado, e uma série de coisas. Mas eu tenho certeza absoluta que quando os irmãos de José resolveram dar um fim nele, e deixaram que ele fosse vendido como escravo, que ele fosse levado embora para outra terra, a última coisa que José pensou foi: Deus está cumprindo a promessa dele na minha vida. Eu tenho certeza. Porque naquela hora eram só as circunstâncias e era o que Deus estava fazendo para que as coisas se cumprissem na vida dele. E quando José foi trabalhar numa casa no Egito como escravo e foi perseguido e depois foi parar na prisão, ele não pensava: nossa, como Deus é sábio. Olha lá, está me mandando para a prisão porque lá na prisão eu vou conhecer uma pessoa que vai me levar ao faraó. Nunca isso passou pela cabeça dele. E eu tenho certeza que existem coisas na sua vida que você olha para trás e você fala assim: nossa, como Deus foi sábio. Se Deus não tivesse feito dessa forma, não tinha acontecido isso. Mas enquanto você estava passando por aquilo, não era isso que você pensava. E aí você consegue olhar para trás e pensar assim: toda aquela angústia, toda aquela tristeza, toda aquela preocupação era inútil? Você consegue olhar para trás e pensar isso? Porque olhar para hoje é impossível. Você pensar toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa preocupação, tudo isso que eu estou passando é inútil. Mas acredite, é. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de confiança. Nosso Deus é um Deus de vitória. Ele é um Deus de esperança. Então você precisa determinar a bênção para você todos os dias. Olha, você está esperando determinada coisa acontecer? Acorda e não pensa assim: meu Deus, mais um dia de luta, mais um dia difícil. Lá vou eu ter que enfrentar tudo isso de novo. E eu queria tanto não ter que enfrentar isso mais, pai. Não acorda falando isso, não. Acorda e fala para você mesmo: hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia que Deus tem vitória na minha vida. E se você terminar o dia e não parecer que foi vitória, agradeça e no dia seguinte você fala: hoje é um dia de vitória na minha vida. E começa a entender que a primeira batalha é na tua mente. Que a primeira coisa é na tua mente. Se não acontecer nada amanhã, continue fazendo do mesmo jeito até acabar. Até acabar. A nossa parte, a gente vai fazer. Mas o principal da nossa parte é orar, agradecer, entregar e confiar. É o principal da nossa parte. E continuar caminhando. Porque isso a gente precisa fazer. A gente precisa continuar caminhando. E olha, isso é completamente diferente do que você vive hoje. Eu tenho certeza, porque cada um de nós vive as batalhas na sua mente. Mas o que acontece é o seguinte: o seu velho eu não serve mais para a tua cabeça. Para as coisas que Deus tem para você. O seu velho eu não serve mais. Olha o que Deus fala para a gente em Efésios, que ele diz assim, ó: e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu vou ler desde o 22, que é Efésios 4, 22, diz assim, ó: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, se renove e tira de você o antigo eu. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha, a renovação é na mente. Ele está dizendo: você vai se livrar do seu antigo eu e se renove na sua mente. E se revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. São as coisas que Deus tem para a tua vida. E em Filipenses,
Filipenses 4, versículo 6, diz assim, esse você podia imprimir, deixar do lado das suas coisas, sabe? Para você poder olhar para ele de vez em quando. Filipenses 4, 6 diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. O que ele está dizendo? Olha só, não fique ansioso, não fique preocupado. Antes disso, coloque todos os seus pedidos na presença de Deus, com oração e súplica. Aí ele fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele está falando, olha, para de ficar assim. Confia, entrega, se renova e continua caminhando. E assim você vai viver sabiamente. Você vai viver mais cuidadosamente feliz. E eu vou te falar, eu acho que a gente só vai parar de ter angústia, só vai parar de ter preocupação, só vai parar de ter tristeza, tensão, no dia em que a gente tiver maturidade e inteligência o suficiente para entender que a gente não tem controle sobre nada. Porque enquanto a gente estiver achando que a gente tem controle, a gente vai ficar preocupado. A gente vai ficar tenso. A gente vai ficar assim. Só que Deus tem prosperidade e sabedoria para você. Ele sabe o que ele vai trazer para você. Sua mente não pode ser um depósito do inimigo. Para de achar que está tudo ruim. Para de achar que vai dar errado. Para de achar que seu marido não olha para você, que seu filho não te escuta, que o seu emprego não te valoriza, que as pessoas ao seu redor não te querem bem, que aquilo que você está fazendo não vai dar certo. Quando o diabo fala com você, responde ele. Fala, não é assim. Não é assim. Na pior das hipóteses, você está profetizando sobre a sua vida, mas diz, não é assim. Você nasceu de novo e a sua mente precisa nascer de novo. E eu vou dizer algumas coisas que não podem estar na tua mente nova. Raiva, angústia, amargura, tristeza, preocupação. Se tem alguma dessas coisas na tua cabeça, não foi Deus que colocou. Deus não colocou raiva dentro de você. Não adianta você ficar com raiva de alguém, de alguma situação, de alguma coisa que está acontecendo, de algo que fizeram contra você, de algo que você está tentando fazer e não está dando conta. Deus não colocou raiva dentro de você. Deus não colocou angústia. Porque ele diz o contrário, ele fala, não andeis preocupados. Não se angustie o vosso coração. Ele está falando isso o tempo inteiro, mas a gente esquece. A sua vida muda quando a sua mente muda. E quando você pensa como Deus a seu respeito. E eu vou te dizer, existem coisas que você pensa e você acredita que elas não são certas. E existem coisas que você não acredita que elas são certas. E você só vai saber delas quando você começar a falar a palavra de Deus para você, orar a palavra de Deus para você. Esses dias eu estava conversando com a pastora Lenita, por exemplo, falando que a gente já viu inúmeros casos de pessoas que às vezes querem um emprego melhor e às vezes querem passar num concurso público, por exemplo, e elas param de ir à igreja para poder estudar. Porque elas querem ter mais tempo para estudar, para passar num concurso. E o que acontece é que isso não vai acontecer na vida delas. Porque o que Deus fala é que a gente deve colocar as coisas dele em primeiro lugar. E as outras são acrescentadas. Olha, eu só fiz um concurso público na minha vida, que foi para professor da Universidade de Brasília. E eu me lembro que tudo o que eu mais fazia naquela época era estar na igreja. É o que eu mais fazia. Era estar na igreja. Porque só tinha uma vaga. E eu pensei, é impossível eu, Bruno, passar nessa vaga. É impossível. A não ser que Deus queira. Então, se Deus quiser, eu tenho que estar ali, firme com ele, nos caminhos dele e tal. E eu passei em primeiro lugar. Não fui eu que passei, gente, porque eu não tinha essa capacidade, não. Tá? De jeito nenhum. Mas existem coisas que a gente pensa que elas não são como a gente pensa. E existem coisas que a gente não acredita que elas são de outro jeito. E você só vai saber quando você começa a ler mais a Bíblia. Quando você começa a entender sobre perdão, que você deve perdoar por você, por Deus, não pela pessoa. Quando você começa a entender de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Quando você começa a entender que angustiar, preocupar, não é de Deus. Porque quando você faz isso,
você não está tendo a mente de Cristo. E olha, eu estou falando aqui, eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas que estão aqui, incluindo eu, se angustiam em determinados momentos. Ficam preocupados, tristes, sem saber o que fazer, tensos, às vezes com raiva. Mas não é de Deus. Não é de Deus. Não seja um cristão amargo. É cheio de cristão amargo. É cheio de gente que foi salva, vai ser salva, mas está cheio de amargura. Porque não consegue entregar, não consegue viver. E olha, a mente saudável ela é pacífica. A mente saudável é simples. E você não é um bicho de outro mundo, um ser estranho, se você não se preocupar. E eu estou te falando isso porque todas as vezes em que, de alguma maneira, eu consigo não me preocupar, e é um esforço, né? A gente sabe que a gente tem que fazer isso. Todas as vezes em que eu consigo não me preocupar, e que eu estou calmo, e que eu estou tranquilo, parece que vem um sentimento, e eu sei que é de Satanás, de que eu estou errado. Eu já passei por isso tantas vezes, sabe? De eu estar em paz, de eu estar tranquilo com uma determinada situação, o mundo está desabando e eu estou em paz. E em alguns momentos vem um sentimento no meu coração de que diz: você está errado. Você devia estar se preocupando. Não é assim. Você está sendo displicente. E aí eu tenho que combater esse sentimento dentro de mim e dizer: não, Bruno, você está tendo paz que excede entendimento. Você está tendo confiança e esperança. Você não está parado, deitado na rede, esperando as coisas acontecerem. Não é isso. Você está fazendo a tua parte, mas você está entregando a Deus. Você não é um estranho se você não estiver cheio de preocupação. E eu ainda te falo mais, às vezes a gente se preocupa com os nossos filhos, por exemplo, né? Preocupa muito com os nossos filhos. Quem é pai se preocupa muito com os filhos. Mas eu vou te dizer, é impossível que o seu filho passe a vida inteira sem errar ou sem pecar alguma coisa. E muitas vezes ele precisa errar determinada coisa para poder aprender, crescer e chegar no ponto onde Deus quer que ele chegue. E você pode ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo, que você não substitui o cuidar de Deus com essa pessoa. O seu papel como pai, como mãe, é orar, é interceder, é entregar. E é ensinar pelo exemplo. É ser cristão, ser cristã. E aí você ensina. Agora, eu vou te dizer uma coisa que às vezes pode te incomodar um pouco, mas se sentir preocupado é um orgulho da carne humana. Se sentir preocupado é orgulho da carne humana. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve se humilhar. E quando a palavra de Deus fala da gente se humilhar, é interessante isso, porque ela está falando de você se humilhar e ela te diz como se humilhar. Que ela fala, você vai se humilhar entregando a Deus e sabendo que não é pela tua mão, não é pela tua força, não é pelo teu esforço. E isso é se humilhar e entregar a Deus. Então, todas as vezes que você estiver tentando resolver no lugar de Deus, você está sendo orgulhoso, orgulhosa. Ah, mas Deus não me mostrou o que fazer. É verdade, às vezes a gente pede a Deus para ele mostrar alguma coisa e Deus não te respondeu. Mas existem algumas maneiras de Deus fazer isso com você. Uma delas é te trazer paz no coração com relação a uma das opções que você tem que fazer. Porque essa paz é de Deus, porque Deus é de paz. Satanás não é de paz. Então, se aquela paz está no teu coração, na tua mente, foi Deus que trouxe. Agora, eu te contar um segredo. Se você tem uma coisa, você tem que agir, você tem que fazer algo, e Deus não te mostrou ainda, não se preocupa não, que na hora de fazer, Ele vai te mostrar. Ele não te mostrou ainda porque ainda não está na hora de você fazer. Ele vai te mostrar como fazer, vai trazer essa paz, de alguma forma, Ele vai mostrar para você, tá? Que sequer passe pela sua cabeça, em qualquer momento da sua vida, que você consegue resolver o seu problema sozinho. Não deixa isso acontecer. Não deixa, porque nós somos dependentes de Deus. Se humilhe a esse ponto. Para de achar que você consegue trazer a solução sozinho, porque você não traz. E se você acha isso, é orgulho. É orgulho. E olha, eu vou terminar te falando uma coisa que é muito importante para você colocar na tua cabeça, para que você sempre, sempre saiba disso, tá? Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Porque Ele disse que ia fazer e que ia trabalhar pelos seus. Você só não consegue ver e entender o que Ele está fazendo e o que Ele está trabalhando.
Mas Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Ele está agindo na tua vida. Pode parecer que não, porque você não vê e você não compreende. Mas você não ver e não entender e não compreender não significa que Deus não está cuidando, não está agindo, não está trabalhando. Porque o nosso Deus não descansa. Ele fica conosco dia e noite e cuida de nós em cada pequena coisa da nossa vida. Limpa o teu coração dessa angústia, dessa tristeza, desse sofrimento. Porque isso é uma batalha que você está perdendo na tua mente. Você quer passar por isso, por cima disso, e você quer alcançar o que Deus tem para você, vença na sua mente primeiro. Começa a agradecer aquilo que você nem recebeu. Agradece, porque se Deus prometeu, pode agradecer aquilo que você nem recebeu. Entrega a Deus, fala: Pai, eu não vou mais sentir essa angústia. Eu não vou mais sentir essa preocupação. Eu não vou mais sentir essa tristeza, essa raiva. Porque não é de ti. Toma conta da minha mente 100%. Eu entrego ao Senhor. E eu tenho esperança e fé. Sabe? Fala para você o que eu venho falando para mim. Seja um prisioneiro da esperança. Esteja tão firme na esperança de Deus que você não consegue sair dela. Porque aí você vive paz que excede o entendimento. Porque aí você livra da angústia, livra da preocupação. E acredite, se você soubesse as coisas pelas quais eu venho passando na minha vida, você nem ia entender eu dizer que sou prisioneiro da esperança. Mas a gente precisa trabalhar isso na gente. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Você só não consegue ver e não consegue entender. Para de deixar a sua mente ser derrotada e ser dominada por Satanás. Amém?